Sabe aquela sensação de não se encaixar? De olhar em volta e sentir que você é o único que pensa diferente? Isso em particular sempre me acompanhou. Desde que eu deixei a infância e fui obrigado a conviver de verdade com as outras pessoas. Com suas realidades, suas personalidades, mas principalmente com aquele choque entre quem eu sou e quem realmente os outros são. Crescer então foi muito estranho para mim, porque a cada fase ficava ainda mais claro que eu não me encaixava. Não era melhor que os outros, porque isso seria arrogância, mas eu era completamente estranho. E isso foi criando uma sensação horrível de estar sozinho, mesmo cercado de gente. E na minha imaturidade, eu jurava que em algum lugar, entre 8 bilhões de pessoas no mundo, existiria alguém que me entenderia de verdade, alguém que sentisse o mundo como eu. Só que eu estava completamente enganado. Eu nunca encontrei essa pessoa. Isso sempre me incomodou profundamente, porque parecia que eu falava uma língua que ninguém mais entendia. Talvez você aí que esteja assistindo também já tenha sentido isso. E se sim, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está quebrado. E definitivamente não é um alienígena perdido nesse planeta. Porque eu descobri algo, talvez não a solução mágica para isso, mas a verdade crua por trás desse vazio. E eu descobri que eu não estou sozinho. Já tem várias pessoas pensando, estudando sobre isso, mas principalmente transformando esse sentimento em arte. Foi assim que aos meus 21 anos, deitado na cama procurando um anime qualquer para assistir, que eu esbarrei numa das verdades mais cruéis da vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se conectar 100% com você. Então o anime da análise de hoje fala exatamente sobre essa distância que não dá para transpor, essa parede de vidro invisível entre duas pessoas. E o nome dela é Journal with Witch, ou no original, Ikoku Nikki, que seria mais ou menos traduzido para nossa língua como Diário de uma Terra Estrangeira. E eu preciso de dizer, nunca vi nada equilibrar tão bem um tema tão sério e complexo, com momentos tão divertidos e profundos de introspecção. A mistura de estilo e conteúdo que essa obra cria atinge as profundezas do que realmente significa ser humano. Me fez rir num minuto, chorar no seguinte, mas sempre me deixou algo para refletir por muito tempo depois que os créditos já haviam subido. Então, para mim, esse anime caminha na linha mais tênue do que existe entre ser emocionalmente artístico, mas extremamente realista, sem soar chato ou didático. É uma das obras mais maduras e honestas que eu já tive o prazer de assistir. E já te aviso aqui, não espere respostas fáceis. Esse anime não veio para te dar conforto. Veio para te fazer pensar, sentir e talvez duvidar de tudo o que você achava que sabia sobre se conectar com alguém. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele recado rápido de sempre. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Sazahara e esse é o canal Shinjitsu, onde a gente explora a fundo o universo dos animes e dos mangás. Hoje nós vamos invadir o espaço pessoal desses personagens. E é claro, esse vídeo contém spoilers da obra inteira, mas não se preocupe porque nada do que eu disser aqui vai estragar sua experiência real, porque as coisas que esse anime aborda são tão íntimas e sutis que é quase impossível transmitir 100% por palavras. Mas como último aviso, como sempre, eu não vou simplesmente resumir a história. Isso outros canais já fazem muito melhor que eu, inclusive. O que eu vou fazer aqui é uma análise completa, focada em tema, narrativa, personagens e no significado mais profundo da obra. O meu objetivo é te mostrar como Ikoku Nikki é, na verdade, um dos estudos mais brutais e honestos já feitos sobre a natureza do luto e sobre a impossibilidade de uma comunicação humana perfeita. E se você curte esse tipo de conteúdo mais denso e reflexivo, já deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho, compartilhe com um amigo que também se sente um estranho maninho e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo por aqui. Então agora sim, vamos juntos abrir o diário pessoal dessas personagens e entender de uma vez por todas o que significa viver nesse país estrangeiro que é a mente do outro. Imagine um apartamento pequeno e silencioso em Tóquio. Livros empilhados, papéis espalhados e um café frio esquecido num canto. Uma bagunça que só faz sentido para quem vive ali. E é nesse lugar que mora Makio Kodai, uma escritora de 35 anos. Alguém que faz da solidão não um castigo, mas um estilo de vida. Porém, do outro lado da cidade, existe uma casa completamente diferente, toda arrumada e claramente de classe média. É ali que vive Asa Takumi, uma colegial de 15 anos. Mas o que chama atenção é que ela é, na verdade, a sobrinha de Makio, ou seja, a filha da irmã mais velha dela, a Minori. Apesar de parentes, elas praticamente não se conheciam. E pra ser sincero, Makio mal sabia da existência da garota. Até que um acidente de carro muda tudo. E os pais de Asa morrem de forma repentina. E quando a notícia chega e todos estão no funeral, a reação esperada era de que a Makio demonstrasse tristeza pela morte da irmã mais velha. Mas o que deixa todos pirados é que ela na verdade não demonstra nada. Nem tristeza, nem remorso, absolutamente nada. Mas o que o anime deixa entender é que Makio e Minori nunca tiveram uma boa relação.
A irmã mais velha passou a vida inteira repreendendo a Makio por ser diferente, por não se encaixar e por viver do jeito dela. E agora que a Minori se foi, a Makio não vai fingir uma dor que não sente. Ela não vai performar um luto que a sociedade espera dela. Mas e a Asa? A Asa está completamente perdida. Ela acabou de perder os pais. Porém, o que ela deveria estar chorando, desabando e gritando, mas ela também não está. Ela está vazia, totalmente dormente, como se alguém tivesse arrancado algo de dentro dela e deixado só um buraco. E ela não sabe o que fazer com esse buraco, não sabe como se sentir, não sabe nem, na verdade, se deveria estar sentindo alguma coisa. Essa é a primeira grande sacada da Tomoko Yamashita, a autora da obra. Ela não romantiza o luto, nesse estado inicial. Ela não coloca uma trilha triste e close nos olhos lacrimejantes. Ela mostra o luto como ele realmente é para muita gente. Um vazio, uma confusão, uma pergunta sem resposta. E o anime traduz isso visualmente de um jeito brilhante. Na cena do velório, as cores são frias, quase preto e branco. Os parentes são silhuetas cinzentas, sem rostos, sem identidade. O contraste com o apartamento da Makio, cheio de tons pastéis e texturas quentes, ele é brutal. É como se o anime estivesse mostrando, te dizendo que aqui na bagunça dessa escritora esquisita tem mais vida do que em meio a todas aquelas pessoas falsas. E é nesse momento, no meio do funeral, cercado por parentes que não sabem o que fazer com a menina órfã e que claramente não se importam com a garota de verdade, que Makio toma uma decisão impulsiva. Ela olha para Asa e diz: "Você pode vir morar comigo." E Asa aceita. E no dia seguinte, a Makio acorda, olha para aquela adolescente dormindo no sofá da sala bagunçada e pensa: "Cara, o que foi que eu fiz da minha vida?" Porque veja bem, a Makio, ela é uma pessoa que não gosta da presença de muita gente. Ela não tem relacionamentos convencionais. A vida dela é simplesmente sentar em frente ao seu laptop, escrever livros o dia inteiro e existir nesse próprio mundinho dela. Ela construiu uma toca onde ela funciona, e agora tem uma adolescente de 15 anos explodindo seu território por dentro. Já por parte da Asa, ela acabou de se mudar para a casa de uma tia que ela mal conhece. Uma mulher que admite abertamente que não sentia nada com a morte da própria irmã e também não entende sua tristeza. Imagina ouvir isso aos 15 anos, logo após perder os pais. É cruel e honesto, mas é exatamente por isso que essa obra é tão poderosa. A Makio pode não saber amar corretamente a garota ainda, mas ela sabe de uma coisa: escrever. Então nesse momento, ela entrega um caderno para Asa, um diário simples, e diz que isso vai mudar completamente a forma como essa menina vai processar o seu luto. Escreva o que quiser. O que você sente é só seu. Ninguém tem o direito de te dizer como se sentir. Nem mesmo a verdade precisa estar aí dentro. Esse diário é seu país, sua terra estrangeira. Cara, isso não é apenas um conselho bonito de autoajuda. Isso é uma declaração de maturidade emocional por parte da Makio. Porque o título original, Ikokuniki, significa literalmente diário de um país estrangeiro. E é exatamente isso que a Makio está oferecendo para a garota. Um território onde ela pode existir sem performar nada. Sem precisar chorar porque esperam que ela chore, sem precisar sorrir porque esperam que ela sorria. Mas que ela viva seu luto no seu próprio tempo. Mas tudo que eu descrevi até agora é só a superfície dessa obra. Mas é aqui que vamos ver o que ela realmente tem de especial. A direção de Miyuki Yoshiro usa uma estrutura não linear que é, no mínimo, bastante genial. E o melhor exemplo disso está logo no terceiro episódio, um dos mais bem avaliados da série, inclusive, que gira em torno de uma cena aparentemente banal, a cena do pote de picles. Sim, meus senhores, picles. Mas calma, deixa eu te explicar como é que essa cena é tão importante para a história. Nesse episódio, a Asa está na cozinha e pega um pote de picles, e sem querer, comete um pequeno deslize verbal quando vai falar. Mamãe faz esses picles o tempo todo pra mim. Só que ela imediatamente se corrige, envergonhada do que diz. Ah, eu acabei de usar o tempo presente, não foi? E é aí que a mágica acontece. A Makio não parte pro abraço fácil, nem para o consolo padrão de tudo bem, você está sofrendo, é normal você falar que sua mãe ainda está viva. Ela faz algo muito mais poderoso e respeitoso para a garota. Sendo escritora, ela agarra essa oportunidade e transforma um simples erro gramatical numa aula sobre a própria estrutura narrativa do anime. Ela explica para Asa a diferença entre o presente contínuo, eu estou lendo esse livro, I'm reading this book, e o presente perfeito, eu tenho lido este livro, I have read this book. E olha que interessante, o presente perfeito, que é a segunda opção, leva em conta que você e suas ações não acontecem isoladamente. Existe um você do passado que decidiu começar a ler aquele livro, existe um você do presente que está avançando nas páginas e vai existir um você do futuro que um dia não estará mais lendo essa história. A Makio explica esse tempo verbal e reconhece que seus eus do passado, presente e futuro existem todos no mesmo plano e ao mesmo tempo. E é exatamente assim que Journal with Witch funciona visualmente também na história.
A série não respeita uma linha de tempo reta. Ela intercala momentos de flashback com cenas do presente sem aviso prévio, nos permitindo assim sentir aos poucos a complexidade desse relacionamento não convencional entre as duas garotas. É uma forma extremamente inteligente de nos transpor para dentro das cabeças dos personagens. Eles simplesmente brotam no meio de uma cena. Os cenários mudam de repente. Você, como espectador, nunca tem certeza absoluta de onde ou quando você está. E isso é genial, porque a cabeça de alguém em luto é exatamente assim que funciona. O passado não fica no passado, ele invade o seu presente. Uma música, um cheiro, uma palavra, e de repente você está de volta no funeral, de volta à última conversa, ou de volta no momento em que tudo ainda estava bem. A autora não está sendo confusa na sua forma de contar a história. Ela está sendo precisa. Está mimetizando a experiência real do luto. E Kokunik não parece uma história sendo contada em tempo real. E conforme descobrimos no final da série, é exatamente isso. É toda uma narrativa da própria Asa já adulta, relembrando o que estava escrito em seus diários. Por isso a estrutura ela reflete tão bem os pensamentos fragmentados de uma menina tentando se encontrar. Mas o anime não para aí, ele vai muito além. Essa sensação de tempo embaralhado fica ainda mais intensa quando focamos na própria menina, a Asa. É fascinante perceber como ela lida com a perda dos pais. Num primeiro momento, ela parece quase indiferente, como se estivesse aceitando tudo com uma naturalidade assustadora. Só que com essa mesma calma, ela vai revelando fragmentos da sua vida familiar passada, pequenas pistas de que tem muito mais acontecendo ali dentro do que ela realmente está expressando. E é aqui que mora a chave de toda a obra. Cara, e Kokunik não é uma história sobre superar o luto, é uma história sobre integrar esse luto. É sobre entender que a Asa do passado, a menina que ainda tinha os pais vivos, a Asa do presente, a garota que se sente perdida, e a Asa do futuro, que é ela que vai aprender a lidar com a sua vida, são no fim das contas a mesma pessoa. Elas coexistem e está tudo bem. Quando a Asa se muda para o apartamento de Makio, ela rapidamente percebe que tem personalidades opostas. Embora esteja de luto, Asa é naturalmente extrovertida e deseja a companhia. Já a Makio, que é uma escritora que trabalha em casa, é caseira, gosta de ficar sozinha e se sente rapidamente sobrecarregada em situações sociais. O show é tanto sobre essas duas personagens aceitando a morte dos pais da Asa, quanto sobre uma criança e sua guardiã, que são opostos completos, aprendendo a viver e a crescer juntas. A história não é só sobre introversão versus extroversão. É sobre como essa dinâmica molda as protagonistas e filtra tudo o que acontece ao redor delas, revelando os desafios que cada uma precisa enfrentar. A Asa perdeu os pais, agora ela está sozinha e passa a ser vista como a garota dos pais mortos. Esse rótulo afasta ainda mais das outras pessoas, e para alguém que é naturalmente extrovertida, esse isolamento repentino não é só difícil, é quase insuportável. E aqui que a gente chega em uma das coisas mais fortes da obra, a metáfora do deserto. Enquanto muitas histórias mostram a solidão como um quarto escuro e vazio, e Kokunik escolhe algo diferente. Ela transforma a solidão em um deserto, um lugar vasto, instável, que muda o tempo todo com o vento. Um ambiente seco, quente, isolado, mas ainda assim está vivo. A Asa aparece várias vezes nesse deserto. É como se aquele espaço fosse a própria solidão dela tomando forma. Ela está ali, sozinha, cercada por uma imensidão, sem direção, sem bússola, sem saber para onde ir. E tem um detalhe muito interessante no episódio 4. A Makio faz uma analogia extremamente precisa. Ela fala sobre a água em um oásis e o desejo de fugir do deserto para um lugar melhor. Só que o ponto não é a fuga, é o que acontece com essa água. Mesmo quando a água mata a sede, ela não se funde ao corpo. O calor é tão intenso que ela não penetra completamente. Ela alivia, refresca, sustenta, mas não se torna parte de você. E é aí que vem a ideia central da obra. Ninguém vai se fundir com você. Ninguém vai te entender completo, não importa o quanto você tente. E aqui o papo fica realmente interessante. A humanidade debate isso há séculos. As diferenças de consciência entre cada pessoa. Todo mundo já ouviu aquela máxima, penso, logo existo. E no fundo, ela tenta definir o que é a nossa consciência e a nossa individualidade. Mas o que essa obra faz é ir um passo além. Ela pega essa ideia e mostra outra consequência inevitável disso, a solidão de estar vivo. Para a gente mergulhar nesse abismo, dois estudos são fundamentais. O primeiro é o clássico problema das outras mentes, e o segundo é uma pergunta que parece até uma piada, mas ela não é. Como é ser um morcego? Mas vamos por partes. Primeiro, pensa comigo, como você sabe o que realmente se passa na cabeça das outras pessoas? Você vê o corpo, escuta a voz, percebe as reações dela. Se ela treme, você deduz que está com frio ou com medo. Se ela ri, deduz alegria. Mas no fim, você está lidando só com a superfície. Você observa só a evidência, não a experiência concreta.
Se fosse possível, por exemplo, abrir o crânio de alguém e olhar lá por dentro, você veria neurônios e sinapses, mas nada além disso. Você não veria a cor vermelha, não sentiria o gosto do chocolate, não tocaria a tristeza. O único universo mental ao qual você tem acesso direto é apenas o seu, e ponto final. Tem um exemplo clássico da filosofia do Thomas Nagel, que é o seguinte: você está tomando um sorvete de creme com um amigo. Como saber se o gosto que ele sente é o mesmo que o seu? Você pode provar o sorvete dele, mas isso não confirma que o gosto é igual para você. E você nunca vai experimentar o gosto como ele experimenta. E vai além, é totalmente possível, e não há como provar o contrário, que quando o seu amigo vê um caminhão de bombeiros, a cor que ele perceba seja diferente daquilo que você chama de vermelho. Ele só aprendeu a usar esse nome porque ele foi ensinado assim. A ligação entre o estímulo físico e a experiência interna é um segredo fechado dentro de cada mente. Isso tudo forma a base do chamado problema das outras mentes. E por enquanto a gente para por aqui nesse estudo, porque esse tema se aprofunda em muitos outros pontos sobre consciência, mas que nesse vídeo ainda não cabe para a gente conversar. Mas guarda apenas essa ideia, nós nunca vamos saber de verdade o que o outro tem. Agora entra o segundo ponto que aprofunda ainda mais esse estudo, e é onde Thomas Nagel realmente brilha com o artigo Como é Ser um Morcego. Pensa assim, você pode estudar biologia a vida inteira, pode entender a colocalização, a anatomia das asas, metabolismo, hábitos noturnos, pode saber tudo sobre morcegos, mas ainda assim existe uma pergunta que nem a ciência e nem você consegue responder. Como é de fato a sensação de ser um morcego? E não adianta apenas descrever, não adianta simular. E o próprio Nagel ele propõe um experimento mental para isso. Imagine uma máquina perfeita de transplante. Ele pega seu cérebro humano e coloca dentro do corpo de um morcego. Agora você voa, pode se pendurar de cabeça para baixo, usar sonar, mas a pergunta continua. Você sabe como é ser um morcego? E a resposta é não. Segundo Nagel, você não virou um morcego. Você continua sendo um humano, só que dentro de um corpo diferente. É como se fosse uma fantasia extremamente realista. Você experimenta o mundo como um humano, não como um morcego de verdade. A consciência do morcego, aquela experiência pura, continua fora do seu alcance. E por que isso importa? Porque o alvo do Nagel não são morcegos de verdade. O alvo dele é a ideia filosófica chamada fisicalismo. Apesar do nome complicado, a ideia é simples. Tudo que existe, inclusive na sua mente, pode ser explicado por processos físicos e químicos no cérebro. Dentro dessa visão, você se emociona quando vê um anime, isso seria apenas átomos interagindo. Quando você sente uma dor, seria só um impulso elétrico. E se você acredita que a ciência um dia vai explicar absolutamente tudo sobre a mente, então você está bem próximo dessa visão. E é exatamente aí que Nagel discute. Para ele, a consciência, na verdade, ela tem um caráter que não dá para reduzir apenas ao fisicalismo. Ela é subjetiva, intransponível e irredutível. Isso significa que subjetivo é que você sente agora, ninguém mais vai sentir exatamente igual. Intransponível porque não existe linguagem capaz de transmitir essa sensação para outra pessoa. E irredutível porque você não consegue transformar uma experiência, como tomar um café quente num dia frio, em uma simples equação matemática. A explicação pode até descrever o processo, mas ela não captura o sabor da experiência. E daí surge o chamado problema difícil da consciência. De um lado, existem os problemas fáceis. Entender o funcionamento do cérebro, mapear neurônios, identificar quais áreas se ativam em cada emoção. Isso a gente já faz, inclusive, ou vai conseguir fazer cada vez melhor. Mas do outro lado está o problema difícil. Por que tudo isso vem acompanhado de uma experiência? Por que não somos só máquinas processando informações no escuro? Porque a gente sente. E é aqui que tudo se conecta. Mesmo que a gente mapeie cada detalhe do cérebro de um morcego, ainda assim nunca vamos saber como é de verdade voar na escuridão usando o som. Eu sei que tudo isso que eu acabei de explicar agora soa muito pesado e bastante complexo. Mas no fim das contas, o que eu estou querendo dizer é que esses estudos nos mostram que a experiência subjetiva é uma fortaleza. A ciência poderosa pode explicar o mundo objetivo, mas o seu mundo interior não pode ser trocado por ela e nem por ninguém. Minha experiência, por exemplo, de estar sentado aqui na frente do meu computador, falando para vocês nesse vídeo, nesse meu quarto, nesse exato momento, ela é só minha. Mesmo que outra pessoa fizesse exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo agora, essa experiência de nós dois ainda seria muito diferente. E é aí que vem a virada de chave, porque isso não é triste, isso é muito especial. Tudo que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo, inclusive, ele é só seu. Dentre todas as pessoas que clicaram, você é o único que viajou por essas ideias do seu jeito específico. A solidão da consciência é ao mesmo tempo a prova da sua singularidade. Porém, o anime reflete ainda mais, porque tudo isso também revela um ponto difícil de encarar.
a condição de estarmos no fundo, sozinhos. Se ninguém consegue acessar de verdade as minhas experiências, principalmente aquelas mais importantes, como as minhas dores, meus medos, ou até as minhas alegrias, então sempre existe uma distância entre mim e os outros. Por mais próximo que pareçamos, ainda assim há algo que nunca é totalmente compartilhado. E é justamente daí que nasce a sensação de solidão que o anime coloca no centro da história. Essa condição não parece de forma única, ela é explorada por diferentes perspectivas através de vários personagens. Em Journal with Witch, os personagens são profundamente marcados pelo isolamento. Isso fica muito mais claro na Makio e na Asa. Grande parte dos conflitos e reflexões das duas giram em torno dessa ideia, mas de formas bem diferentes. Porque a Makio ela é solitária, ela escolhe estar sozinha, ou pelo menos precisa disso para conseguir existir em paz e ter energia. Já a Asa, por outro lado, ela sente solidão. Ela não quer estar sozinha, mas foi empurrada para esse lugar depois da perda dos pais. Então são dois tipos de estar só completamente diferentes. A Makio se afasta das pessoas, mesmo daquelas que são mais próximas. Existe quase um bloqueio por parte dela, uma distância que ela mantém por escolha. Mas ao mesmo tempo ela carrega uma percepção muito aguçada sobre a condição humana, algo que a Asa, ainda muito jovem, não tem. E isso aparece nos ensinamentos dela. A Makio incentiva a Asa a lidar com os próprios sentimentos sozinha, a não expor tudo ao julgamento dos outros. É uma visão muito ligada à independência, mas ao mesmo tempo deixa pouco espaço para alguém realmente entrar na sua vida. Mas essa ideia não fica só na Asa e na Makio. É claro que depois de tudo que elas viveram, a solidão faz parte da realidade delas. Só que o mais interessante é perceber como esse sentimento se espalha pelos outros personagens, cada um carregando à sua maneira o próprio tipo de isolamento. Existe um medo constante ali, o medo de ser afastado, de ser visto como estranho por algo que não dá para controlar. E cada novo personagem que aparece, a obra reforça uma pergunta incômoda sobre a própria natureza das relações humanas. O que significa de verdade amar alguém? Será que a gente algum dia consegue compreender outras pessoas por completo? A Emily, a melhor amiga da Asa, é um dos exemplos mais claros disso. Ela enfrenta questões ligadas à própria sexualidade, enquanto lida com o peso de ser minoria em um ambiente que nem sempre a acolhe. Mas o conflito dela não vem só de fora. Em muitos momentos, a Emily também se sente estranha dentro de si mesma, como se fosse um território desconhecido, tentando se entender enquanto ainda tem medo de como o mundo vai reagir. É uma solidão ainda mais diferente da Makio e da Asa. Não é só estar distante dos outros pelo lado de fora, mas de ainda também não se reconhecer completamente nem na própria pele. E então, chegamos em um dos personagens mais fascinantes da série, na minha opinião, o Shingo Kazamashi, o namorado da Makio. A princípio, ele parece só apenas o ex dela, que nunca se afastou de verdade. Os dois estão sempre juntos, claramente se gostam, e a gente demora um pouco para entender porque eles não oficializam logo a relação dele. Quando a explicação chega, ele é uma das coisas mais honestas que já vi. Makio resiste a namorar com ele porque se acha pior do que realmente é. Ela acredita que está preservando Kazamashi ao mantê-la à distância, sem perceber que a separação, na verdade, só gera o desconforto para ambos. É a clássica armadilha aqui de quem se sente pequeno demais para caber na vida de alguém. Kazamashi, por sua vez, é uma figura essencial justamente porque ele entende a Makio de um jeito que ninguém mais consegue. Ele não tenta consertá-la, ele não insiste para ela saia mais, seja mais sociável ou que se encaixe de algum modo na normalidade. Ele simplesmente gosta dela de como ela é. Em um dos momentos mais impactantes da série, inclusive, ele diz que prefere ser amigo dela a ser odiado. E quando a Makio diz que ela não quer que ele se molde a ela por conta disso, que ela quer que ele continue sendo ele mesmo, os dois ficam mais confusos e tristes, porque o amor está ali entre os dois, mas o medo de estragar tudo trava qualquer avanço. Kazamashi então afirma que, se for melhor para ela ficarem separados, que assim seja. E então ele topa ficar só na amizade para não perder o que ele já tem. Essa dinâmica me parece uma das coisas mais reais que um anime conseguiu capturar. Quantos de nós já não passaram por isso? Querer estar com alguém, mas tropeçar na própria incapacidade de se entender e acabar terminando antes mesmo de começar. Kazamashi chega a cair em depressão por conta disso e guarda essa dor só para si. Mas a boa notícia é que, com o tempo, os dois aprendem a lidar com esse fantasma e finalmente conseguem ficar juntos. Makio deixa de se ver como inferior e Kazamashi encontra seu lugar ao lado dela. Mas o personagem em si, ele é tão genial porque ele não se resume apenas ao relacionamento dele com Makio, para ser só ali um parceiro romântico. Kazamashi carrega as suas próprias batalhas internas, incluindo problemas com o pai e uma visão muito crítica sobre a competição social que nos empurra a goela abaixo. Ele fala sobre essa lógica insana de que tudo precisa ser ranqueado.
nos esportes, nos estudos, no trabalho ou em qualquer área da vida. Estamos sempre sendo colocados uns contra os outros para provar quem é melhor. A virada dele acontece quando consegue se desprender dessa mentalidade que é muito doentia, dessa necessidade constante de se adaptar a padrões alheios e entrar nessas disputas sem sentido algum. É ali que ele finalmente encontra sua alma. Kazamashi pode até parecer um coadjuvante à primeira vista, mas é um dos personagens mais bem desenvolvidos da história. E ele não está sozinho nessa profundidade. O anime está repleto de figuras igualmente cativantes e complexas. A Juno, Kazunari, Mariemoto e tantos outros, cada um com suas camadas e seus aprendizados. Mas o fato é que Kokunik se destaca como um exemplar primoroso da narrativa Slice of Life. Cada episódio se debruça sobre um tema específico e mostra os personagens crescendo a partir dele. O episódio 3 fala sobre o valor das amizades de longa data. O episódio 5 aborda o autoconhecimento dos próprios gostos e o medo de encarar as incertezas que surgem quando esses gostos inevitavelmente vão colidir com os outros. E o episódio 6 mergulha nas lutas de quem é introvertido, como a Makio, mostrando como até mesmo adultos podem se sentir facilmente sobrecarregados pelas interações mais simples, e por aí vai. É nesse cuidado com cada pequeno recorte da vida que torna a jornada em Kokunik tão imersiva e, acima de tudo, tão humana. Mas a personagem que mais se destaca entre todos e que de fato ocupa o centro do conflito principal de toda a história é a Minori, a mãe da Asa. Ela é a grande ausente presente da obra. Ela morreu num acidente, mas a sombra dela paira sobre cada episódio como uma presença invisível que nunca deixou de ditar os rumos daquela família. Por muito tempo, a Minori é pintada como a vilã da história. A irmã mais velha que criticava a Makio sem piedade, a que menosprezava ela, que insistia em tentar consertá-la. Essa imagem se sustenta até o momento em que Asa encontra o diário da mãe dela. E o que está escrito naquelas páginas é devastador, tanto para a personagem quanto para nós, os espectadores. Minori, ela não odiava a Makio, ela tinha medo por ela. Um medo genuíno de que a irmã, tão diferente, tão deslocada dos padrões da sociedade, não conseguisse sobreviver no mundo em que pune implacavelmente quem se recusa a seguir o roteiro. As críticas, as broncas, as tentativas frustradas de moldar a personalidade da irmã, tudo isso era, na verdade, uma forma distorcida de amor. Um amor que sufoca, que machuca, mas que representava a única linguagem que a Minori conhecia para tentar proteger alguém. Só que havia uma camada ainda mais profunda nessa personagem. O que Minori chamava de responsabilidade e amor era, na realidade, a voz de uma marionete. Ela passou a vida inteira tentando se encaixar no molde do adulto perfeito. Ela casou-se com um homem que não queria compromisso, mas manteve as aparências. Sufocou os próprios desejos, calou as próprias vontades e se moldou ao que a sociedade esperava dela. Tudo para ser aceita, para ser visto como normal. Mas no fundo, ela era totalmente oca. Não cultivava nada que realmente amasse. Não tinha valores que fossem genuinamente seus. Era apenas um produto bem acabado das expectativas alheias. E o pior de tudo é que a Minori sabia disso e tinha plena consciência do próprio vazio. O diário dela expõe uma mulher que se odiava por não ter personalidade, por não saber quem era de verdade. E ela projetava na irmã e na filha a cobrança por algo que ela mesma nunca conseguiu construir, sua identidade. Queria que a Asa fosse melhor do que ela, que se amasse, que tivesse algo próprio para chamar de seu. Mas não fazia a menor ideia de como ensinar isso, porque ela mesma jamais aprendeu. Essa contradição dilacera qualquer julgamento simplista sobre a personagem. E é aqui que a obra dispara uma crítica feroz ao status quo do adulto responsável. E Kokunik escancara que essa imagem do adulto que sabe o que está fazendo, que tem a vida sob controle, que carrega todas as respostas da vida, é uma farsa. Ninguém sabe, na verdade, o que está fazendo. Somos todos crianças crescidas, fingindo maturidade de uns para os outros, escondendo as inseguranças atrás de máscaras de competência. Minori é o retrato trágico de quem passou a existência inteira tentando esconder quem era e morreu sem ter vivido de fato. Quando a Asa termina de ler aquelas páginas, algo se rompe dentro dela de forma irreversível. Ela percebe que os pais que perdeu não eram as figuras idealizadas que ela imaginava conhecer. Eram pessoas complexas, contraditórias, atoladas em medos e falhas. Eles eram, como todo mundo sabe, humanos. E essa revelação, em vez de aproximá-los na memória da garota, só, na verdade, aumentou ainda mais a distância. Que agora, nem mesmo seus pais, que estavam perto dela, eram realmente pessoas que estavam conectadas com ela. Solidão ganhava mais uma camada, mais um país estrangeiro que ela jamais poderia visitar. E é aqui que o arco da Asa atinge seu ponto mais profundo. Até agora, ela estava num limbo emocional, sem conseguir chorar, sem conseguir sentir a dor que a sociedade esperava que ela sentisse.
Ela estava perdida no seu deserto, sem uma bússola. O diário da mãe não traz alívio, mas traz complexidade a essa história. Agora ela não está mais lidando com a perda de uma mãe perfeita. Ela está lidando com a perda de uma mulher real, cheia de contradições e que amava de um jeito estranho e que também projetava nela expectativas irreais. Asa sente raiva, sente confusão, sente saudade de algo que talvez nunca tinha existido de verdade. E a obra não dá respostas fáceis para isso. A Asa nunca vai saber se a mãe realmente a amava do jeito que ela precisava. Nunca vai poder perguntar, nunca vai ter um fechamento bonito. Ela vai ter que aprender a viver com essa incompletude. Isso, meus amigos, isso sim é o luto real. Não é uma linha reta que vai da negação à aceitação completa. É uma bagunça. É acordar num dia sentindo raiva, no outro sentindo saudade, no outro não sentindo nada. É aprender a carregar esse buraco sem cair dentro dele. E então, finalmente, depois de 2 semanas, ou talvez meses, a garota chora pela primeira vez no anime. A ficha cai de uma vez. Seus pais morreram. E ela fica triste. Não de um jeito teatral ou ensaiado, mas da forma mais crua e honesta possível. Simplesmente porque agora está doendo. Asa está perdida e solitária. Mas para Makio, uma introvertida convicta, o estar sozinha não é um problema a ser resolvido. É paz, é solitude e, de certa forma, a sua liberdade. É o próprio ar que ela respira. Então talvez ninguém melhor do que ela para caminhar ao lado da garota nesse luto. Makio não tem medo de ser visto como estranha por causa da sua introversão. Na verdade, o que torna ela uma personagem tão interessante é justamente o contrário. Ela é absurdamente aberta sobre quem ela é. Parte disso vem da idade e da experiência, mas também de um autoconhecimento afiado. Ela pode parecer fria ou distante para quem vê de fora, mas internamente ela sabe exatamente o que deixa desconfortável ou ansiosa. E não hesita em comunicar isso com clareza. Essa honestidade brutal consigo mesma e com os outros faz dela um modelo valioso para Asa, que ainda tropeça nas palavras quando tenta expressar o que sente. Makio também se torna uma figura importante na vida dos amigos da sobrinha. E é revigorante ver na tela uma personagem adulta, introvertida e ansiosa, que continua sendo complexa e admirável, mas acima de tudo, ainda em processo de crescimento. Porque no mundo real, ninguém termina de amadurecer do dia pra noite na formatura do ensino médio ou quando vai para a vida adulta. Mesmo que muitos animes ainda tentem convencer do contrário. O que a Asa está vivendo é uma experiência que quase ninguém consegue compreender de verdade. Ela precisa atravessar esse luto sozinha, carregando um buraco que só ela sente o peso. E é aí que Makio aparece, mas não de um jeito que você esperaria. Você poderia imaginar que a Makio assumiria o papel de figura salvadora, da adulta que intervém para guiar a menina para fora do deserto. Mas a história é cuidadosa demais para cair nesse clichê. Makio nunca tenta ocupar o lugar da mãe da Asa. E essa escolha narrativa é justamente o que torna tudo tão diferente e tão genuíno. Quando Makio entra nesse deserto, ela não chega como um guia. Ela chega como companheira de viagem, vagando pelo mesmo terreno árido ao mesmo tempo que a sobrinha. E é aqui que a obra apresenta a sua visão mais madura sobre empatia. Muita gente entende empatia como a capacidade de se colocar completamente no lugar do outro, de entender exatamente o que a pessoa está sentindo. Mas eu acho que empatia não precisa ser isso, e talvez nem deva ser. Cada um carrega um mundo interno inacessível, processando as informações de um jeito único, moldando pela própria história. E essa é simplesmente a realidade. O que a anime faz é acertar essa verdade sem rodeios. Makio não demonstra empatia tentando calçar os sapatos da Asa ou apontando o caminho para o Asa. A postura dela é de alguém que está do lado, dividindo o mesmo chão, enfrentando a mesma aridez. O que a obra parece sugerir é que o papel de quem se importa, seja o pai, o seu guardião, o seu amigo, não é invadir o espaço do outro para entendê-lo perfeitamente, mas sim habitar esse espaço junto com ele. Makio não leva a Asa até a saída, elas simplesmente estão lá ao mesmo tempo, compartilhando o mesmo instante, a mesma travessia. Cada um de nós habita seu próprio deserto, estamos sozinhos em nossos próprios pensamentos, e isso é irrevogável. A verdadeira empatia nasce desse gesto, sim, compartilhar o território com outra pessoa, não para ser ela, não para salvá-la, mas para existir ao seu lado. Porque talvez seja justamente nessa diferença respeitada, nesse espaço entre dois desertos distintos, que a gente comece, enfim, a se entender. Para concluir esse vídeo, se você parar para pensar em tudo que eu descrevi até agora, pode parecer que esse show é o mais deprimente de todos os tempos. Mas calma, porque não é bem assim. Journal with Witch parte de uma premissa muito honesta. Existem coisas que simplesmente ninguém pode ser compartilhada. São questões internas, buracos que só a gente pode preencher. Isso não invalida os nossos relacionamentos. Pelo contrário, é justamente essa limitação que torna as formas como nos conectamos com os outros algo ainda mais precioso e essencial. O anime trabalha com uma metáfora poderosa e universal. Todos nós temos um deserto interior, e em algum momento da vida vamos inevitavelmente passar por ele. Pode ser um deserto literal na sua cabeça,
uma metáfora para o vazio existencial, ou aquela sensação de aridez emocional que insiste em ficar na sua cabeça? E é aqui que está a chave que a obra entrega. A resposta não é fugir desse deserto, não é buscar um oásis milagroso para escapar dele. A grande virada é aprender a regar esse deserto. Diariamente, cultivar algo dentro dessa secura. É nesse ato de cuidar do deserto que você desenvolve autoconsciência, aprende a viver melhor e começa a entender um pouco mais sobre a própria vida. Em resumo, não se afaste da sua solidão. Aprenda a conviver com ela, a cultivá-la, e você começará a colher frutos desse solo que pareceu infértil. Esse é um dos ensinamentos mais bonitos e maduros que eu já encontrei em qualquer mídia. Para entender como isso funciona na prática, é só voltar no episódio 4. Lá, a Aslan se afoga numa solidão muito específica. Ele está numa casa que não é dela, convivendo com uma tia que mal conversa e principalmente não a entende. São duas desconhecidas vivendo sobre o mesmo teto. É a prova de que você pode estar acompanhado fisicamente e ainda assim se sentir absolutamente sozinho. Em determinado momento, a Maki solta uma frase que desmonta qualquer expectativa. Ela diz que nem sempre vai conseguir considerar os sentimentos da Aslan em suas ações. Vai agir sem pensar na menina. Não por maldade ou por desamor, mas porque elas são dois indivíduos diferentes demais para se entender verdadeiramente. O argumento de Maki é simples e cortante. Eu me sinto muito cansada perto das pessoas. A Aslan estranha acha solitário demais esse pensamento. E a obra não oferece uma solução mágica onde elas passam a compreender uma a outra. A solução, na verdade, é a resiliência. É permanecer juntas, vivendo ao lado da outra, mesmo sem entender. Aliás, é justamente por não se entenderem que se torna ainda mais importante continuar dividindo o mesmo espaço. Porque é nesse atrito do convívio que talvez um pouco de entendimento comece a brotar. Journal with Witch aceita que parte essencial de ser humano é a supremacia do nosso mundo interno. Eu nunca vou saber como é de fato ser você. Nenhuma frase bem elaborada ou diagrama desenhado à mão vai conseguir transmitir a complexidade de ser quem eu sou. Existe um isolamento fundamental na experiência humana. Não importa se você é a pessoa mais popular do mundo ou o eremita mais realizado. Essa distância está posta. Mas essa verdade não torna a conexão humana inútil. Ela apenas muda o formato dessa conexão. Só no contato com o outro, diferente, é que conseguimos nos definir. Se tudo fosse igual, não haveria identidade. É a diferença que nos permite identificar quem somos. E a obra deixa claro que esse isolamento não é exclusividade da Aslan ou da Maki. Todo mundo está, de alguma forma, perdido em seu próprio deserto particular. A diferença está no que cada um decide fazer com essa paisagem. Existe um conceito japonês que traduz perfeitamente essa dinâmica. O Ma. O kanji combina os caracteres do portão e sol. É a imagem da luz brilhando através de uma fresta de porta. Ma não é apenas o vazio absoluto. É o espaço entre as coisas. É o silêncio proposital, a pausa que carrega significado. Na narrativa ocidental, inclusive, a gente é ensinado a preencher esse silêncio porque ele incomoda, ele soa estranho. Mas já na estética japonesa, esse estranhamento é justamente o ponto principal. É o reconhecimento visual e sonoro de que duas pessoas não são uma só. Elas são entidades separadas que respeitam o espaço que existe entre elas. E Kokunik é uma obra inteira construída sobre o princípio do mar. É sobre a aceitação madura de que existe uma distância que nunca será completamente transposta. Não importa o quanto a gente ame ou se esforce. A verdadeira resposta para a dor que não entendemos não é dar uma solução pronta, mas sim oferecer presença. É permitir que o espaço vazio exista ali pelo tempo que a pessoa precisar. Ser adulto, ser humano, não é ter tudo resolvido. É conectar-se com os outros, discutir, discordar, mas no fim desse processo, aprender mais sobre si mesmo nessa interação. Cada um de nós vive em nosso próprio país. Somos estrangeiros natos, um para os outros. Por mais próximo que estejamos, por mais que dividimos a mesma casa ou a mesma vida, não conseguimos nos conectar com o outro no nível mais profundo. Nem com a família, nem com o melhor amigo, nem com a alma gêmea. E tudo bem. Quando alguém nos pede ajuda ou um conselho, nosso instinto imediato é tentar consolar, dar uma resposta e preencher essa pessoa. O que esse anime faz é justamente o oposto. Ele sussurra: eu não tenho como te ajudar. A sua dor é só sua. Eu não posso invadir seu país privado. Aprenda a lidar com isso. No fim das contas, lidar com a solidão é aprender a conviver com as perguntas que não se calam. Quem sou eu? O que eu amo? O que eu não suporto? Como eu devo viver? Será que algum dia teremos essas respostas? A vida, na maioria das vezes, não faz sentido. Todas as nossas ações e objetivos podem, no final, não levar a nenhum lugar. Mas a parte bonita é justamente essa. Fazer com esperança, mesmo sem garantia. O nosso ego e o nosso orgulho vão doer por causa dessa distância. Mas o convite permanece. Aprenda a regar a sua tristeza. Rega o seu deserto, pessoal.
Quem sabe pode nascer algo e florescer ali. E fica a pergunta final, talvez a mais profunda de todas. É possível amar alguém sem nunca realmente entendê-la? É possível construir uma conexão verdadeira a partir dessa distância? A partir desse país estranho que cada um de nós carrega dentro de si? Mas essa resposta eu deixo para vocês me dizerem aí nos comentários. Não sai do vídeo ainda não, porque eu tenho algo muito importante para te falar. Se você chegou até o final desse vídeo, de verdade, muito obrigado de coração. Eu sei que o tempo é curto e que a atenção é disputada a cada segundo. Então o simples fato de você estar ficando aqui comigo até agora já significa muito para mim. Então se esse vídeo fez sentido para você, deixa aquele like, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso também e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.